Brasil! Seja muito bem-vindo ao nosso Sensacional. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos matar todas as suas dúvidas em relação sobre a reposição hormonal. Mas antes, eu vou bater um papo com uma pessoa que ganhou destaque mundial por sua habilidade com a bola. Além disso, ela é uma super mãe empresária, gente. Eu estou falando dessa mulher maravilhosa, super competente. Eu adoro ela, por falar bem a verdade. Ela é maravilhosa. Milene Domingues. Gente, que maravilhosa. Sempre Obrigada. É uma delícia encontrar essa amiga maravilhosa. Obrigada, Ai, amiga, eu já Dani. sou íntima, já chamo de mim. Já. Eu tava falando, Poxa. as filhonas tão enormes, eu vi nascer outro dia. Não é, Mi? Mas Verdade, é muito legal. né? Quanto tempo, que delícia, né? E Dani, eu falo assim, eu sou muito tua fã, assim, pela tua história de vida, por tudo que você Eu conquistou. que sou sua fã. E essa parada da família. Você, assim, nos inspira muito. Quanto mãe, você podia ter uma vida completamente diferente, né, na tua posição. E eu sei que você ali, ó, batalhadora, mãe ali, exigente. Ah, eu sou mãezona. E E a gente tem que... criem a própria história delas, que é o que eu sempre preguei com o Ronald, né? Não importa quem você tenha de pai, é a tua vida, é a tua história, construa ela. Exatamente. Acho que todos nós temos que sermos protagonistas da sua própria história, né? Escrever a nossa própria história. Exatamente. E não importa, não é melhor ou pior de que ninguém. É a tua tua história. E hoje nós vamos contar a tua história aqui no Sensacional, porque a sua história é maravilhosa, é uma história muito inspiradora, que tenho certeza as pessoas hoje vão poder conhecer um pouquinho mais da sua essência, da sua trajetória, que é uma história, assim, uma trajetória tão brilhante, né, Mia? Obrigada, assim, Dani. caramba, olha quantos anos já de carreira já. Né? Porque você começou muito jovem, né? Porque você é natural de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Zona Norte. Zona Norte, Casa Verde. Mas eu falo assim, eu devo muito, a praticamente tudo o que eu sou, o que eu tenho, ao futebol, que sempre foi a minha maior paixão. Eu brinco que até hoje o meu brinquedo favorito é a bola. Se eu for lá no carro, tem uma bola dentro do meu carro. E onde ele me proporcionou chegar, né? Onde os chegou, lugares, né? que eu conheci. E ver hoje grandes sonhos meus, né? Que eu não pude viver como uma atleta de futebol, né? Por outras circunstâncias, né? O futebol feminino, há alguns anos atrás, era bem diferente. Mas hoje eu vivo através das nossas atletas, né? Desde o Corinthians, onde, né, eu trabalho como embaixadora. Mas durante a modalidade inteira, né? O futebol feminino, a seleção brasileira, a próxima Copa do Mundo aqui no Brasil. Nossa, que maravilha, Então, assim, né? eu vivo os sonhos da Milene pequenininha. Que, eu por vivo sinal, hoje muito próxima. Desde pequenininha, essa paixão pelo futebol nasceu desde pequenininha? Por causa dos meus irmãos, né? Eu tenho irmãos mais velhos. Quantos irmãos total ali vocês têm? Somos em 6, né? Eu tenho um irmão que faleceu num acidente de carro, agora somos 5. Sabendo, que triste. E já vai fazer 20 anos. Nossa, fez 20 anos. Foi um susto isso pra vocês, Foi, né? ele tinha 28 anos, eu morava fora. Nossa, minha. E aí foi um acidente de perda muito carro. repentina, então, né? A minha mãe nunca mais foi a mesma. Eu imagino. como mãe, né? Imagina, Deus me livre, eu nem consigo imaginar. Não dá nem pra cogitar, isso não vou Porque nem pensar. não é a ordem da vida. Não. Né? A ordem da vida é que nós nos vamos antes, né? Partimos antes dos nossos filhos. O que aconteceu com ele? Um acidente de carro. Nossa. E ele nem dirigia, ele estava no banco de trás. E assim, eles bateram num poste. Quem que estava dirigindo? Porque ele estava no banco de trás? Era um casal de amigos dele. Tanto que dos 3, a menina sobreviveu, ela foi lançada para fora do carro. E ela estava de cinto? Também estava sem. Meu Deus do céu. Mas ela, eu acho que o cinto até poderia ter atrapalhado no sentido de que quando ela teve a batida, ela foi arremessada para fora do carro. E o carro explodiu. Então, os 2 faleceram e ela foi a que sobreviveu porque ela foi para fora do carro. Então, foi uma batida bem forte num poste. Então, num poste? Num poste ali na Marginal, perto do antigo Play Center, que... Para quem é mais jovem não vai saber, mas é ali na Marginal, entre a ponte da Casa Verde e Ponte do Limão. Nossa. E você falou que a sua mãe nunca mais foi a mesma depois desse A minha mãe sofre de síndrome do pânico, né? Alguns períodos de depressão. Enfim, ela tem uma insônia desde então, porque aconteceu na madrugada. Então, de receber a ligação e tal, então...
remete a ela dormir e vai acontecer algo. Meu Deus. E nessa hora morando Deus, né, fora, gente? como que foi pra você? Você tava Um susto, fora? Dani. Eu acho que cai a ficha um tempo depois. Porque, enfim, consegui voltar, né, no dia seguinte. Tava bem difícil, mas conseguimos voltar. E como eu via meu irmão a cada 6 meses, quando eu vinha para o Brasil, até cair a ficha de que ele não estaria mais, né, quando eu fosse visitar minha mãe, quando eu estivesse vindo para o Brasil, foi difícil. Eu imagino. Porque quando você convive o dia a dia, você tem esse choque mais rápido. Mas eu era assim, bom, eu vim de férias, né, e sei lá, aconteceu, voltei para a Espanha, voltava de férias, não o via. Então era como assim, caramba, ele, sei lá, estava viajando, tá, alguma coisa, não tem essa sensação de que ele não estará mais. E aí passa mais 6 meses, eu voltava, ele não estava. Então até o luto foi muito, muito longo, porque até cair a ficha de que realmente ele não estaria mais ali, foi um processo longo. Eu imagino, não, e muito jovem também, né? Imagino, sim, 28 anos. Muito jovem, né? Com a vida Uma toda vida pela toda. frente. E esse meu irmão, ele deixa assim, acho que para todos nós, né, da família, que ele, eu não lembro, eu não tenho nenhuma imagem do meu irmão triste, chorando nenhuma. E triste... Ele era muito alegre, assim? E muito da vida, assim, e ele era assim, vivia todos os dias como se fosse o último, que é o que a gente fala que a gente precisa ter essa consciência, que é a única certeza que a gente tem nessa vida que a gente vai partir. Nossa. Ô, Mi, voltando lá para sua infância, assim, como que você começou a fazer embaixadinha? Porque você é a rainha da embaixadinha, né? Tá no Guinness, vamos, né? A verdade Mas tem que ser dita. Eu acho que foi uma forma de eu brincar sozinha. Como eu não Vai com um monte de tinha... irmão? Como assim brincar sozinha, Mi? Eu, por exemplo, meus irmãos têm uma diferença de idade. O mais velho tem 51, eu tenho 46. Aham. Então, 51, 50, esse meu irmão que faleceu teria 48 e Aham. eu. E às vezes a hora da escola não era igual, hora de recreio sim, e tal. Então sim. eu queria brincar no recreio, na minha educação física, eu queria jogar bola. E não podia, não tinha. Eu era a única menina e aí tinha aquela coisa de que eu não posso porque eu sou menina, porque eu ia me machucar, que eu ia atrapalhar o jogo. Então, a forma de brincar sozinha era fazer embaixadinha. Você falou que morava na Casa Verde, mas um tempo você foi morar em Recife. Como que foi essa transição, de repente, sair da Casa Verde para Recife? Você Foi pra uma Recife. época que, assim, a minha morar em Recife durou uma tarde. Como assim uma tarde? Porque é longe! Caraca, imagina. Como assim uma tarde, Mi? Minha tia, né, ela tem negócios lá, falou assim, pô, a vida em São Paulo tá difícil, por que vocês não vêm aqui para Maceió, para Recife na época, e a gente tenta, né, eu tenho uma empresa que dá marmitas, né, vende marmitas para um banco, e aí vocês trabalham aqui, né, minha mãe e meu padrasto, meu ex-padrasto, e aí a gente tenta uma vida melhor, enfim. E aí a gente foi com essa intenção. Vendeu tudo, né, que a gente tinha de móveis, roupas de frio. São Paulo, né, tem um frio maior. E aí a gente foi pra... Vocês venderam todas as coisas aqui? Tudo que a gente tinha. Tudo? Entregou a casa, porque era casa de aluguel. E partiram para E Recife? partimos para Recife. Como era férias escolares, esse meu padrasto, né, ele falou assim, ó, eu vou em janeiro, deixo as coisas preparadinhas e tal, e quando vir férias escolares, todo mundo vai, ok? Ok. Ok. E aí, nesses 6 meses, a gente foi preparando tudo. E meus irmãos falaram, pô, eu quero tirar férias aqui para me despedir dos meus amigos e tal. E quando terminar as férias, nós vamos. Então, foi só eu, minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. Chegando lá, a minha mãe viu uma traição dele, achou uma foto. Só sei que a minha mãe falou assim, pega as suas coisas e vamos voltar para trás. Então, a minha moradia em Recife durou uma tarde. Mentira! E aí foi pesado, Dani, porque aí a gente voltava. Mas peraí, vocês tinham vendido... Mas peraí, minha cabeça ficou confusa agora. Foi pesado, vocês tinham vendido todas as coisas e tal. A gente voltando não tinha lugar para morar. Mas como assim? E passagem é cara também, pra vocês voltarem, tudo. A minha tia ajudou, e assim, ela entendeu a situação. E minha mãe super, né, tem conversa, traição é traição, não tem nada de perdão. Enfim, voltamos para trás. Moramos um período de favor na casa de uns amigos da minha mãe. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Meus irmãos estavam de férias, então um ficou com a minha avó, o outro ficou com a minha tia, o outro com outro tio. Até se organizar. Até se organizar. E olha como Deus é espetacular. O pessoal fala às vezes, Deus é bom. Para mim, ele é espetacular.
Porque foi nesse período que eu comecei a ser conhecida com as embaixadinhas. Eu não... Como assim, Mi? Nós voltamos para São Paulo e aí muitas pessoas falavam para minha mãe, olha, leva essa garota para fazer algum comercial, um book, de repente, né, uma forma também de ganhar super dinheiro. Bonita, né? De repente, e eu assim, não levo jeito nenhum, né? Eu gosto de bola, quero jogar futebol. E aí eu falei, tá bom, bora, vamos fazer e vamos ver no que vai dar, né? Sim. E aí eu fui chamada para um teste, fiz esses books, mas gente, não tinha dinheiro para nada, mas aí juntou todo mundo, a família, e me ajudou a fazer o book, porque sempre foi um investimento. Sim. E aí fiz o book, fui chamada para um teste. E chegando lá nesse teste, eu já chamava atenção porque eu fui vestida de Corinthians e com uma bola. Você já era corintiana, já? Sempre, a vida inteira. Eu Nasceu corintiana já? Nasci corintiana. E aí, Dani, a pessoa, né, o dono da agência, ele fala assim, mas se apresenta e fala qual é o seu hobby. Aí eu falei, me chamo Milene e o meu hobby é jogar futebol. E ele falou, mas você joga mesmo? Aí a gente, né, com 12 anos, você tem uma alta confiança, eu jogo. Assim, mas você sabe fazer embaixadinha? Aí eu, claro. Aí faz aí pra eu ver. E eu, fiz, sei lá, fiz umas 30. E ele falava, nossa, você é muito habilidosa e tal, uma criança. Aí ele falou assim, pô, eu conheço um diretor do Corinthians, você já foi no Corinthians? Eu falei, não, nunca fui. Ele falou, vou te levar lá. Aí marcamos outro dia, ele me levou no Corinthians, me apresentou para esse diretor, que me viu fazendo embaixadinha, me apresentou para o Dualib, que era o presidente da época. E aí, juntos, eles tiveram a ideia de me colocar no intervalo de um jogo do Corinthians como atração. Uma menininha fazendo embaixadinha no intervalo. Você lembra essa sensação? Foi a primeira vez que você entrou no campo ali? Perfeitamente, gente. Como que foi esse dia para você? Foi no Pacaembu. No Pacaembu. E assim, Dani, eu lembro que a bola sempre foi a minha zona de conforto. Então, para mim, eu tava com ela, eu tava segura. E aí eu entrando, antigamente o Pacaembu tinha os vestiários que você subia a escada e ia enxergando o campo conforme você subia o degrau da escada. Hoje não, é na mesma linha. E ficava bem atrás do tobogã, que sempre foi onde ficava a torcida organizada. Sim. E aí eu subi aqui, ó, a torcida organizada lá. E eu subi, e aí foi começando a me dar um pouco de medo, porque era muito grande, o campo era enorme, o estádio... Eu nunca tinha estado dentro do campo, eu já tinha estado no estádio torcendo, mas não saindo do vestiário. Não saindo ali do vestiário. Enxergando o campo pouco a pouco. E aí quando eu cheguei lá atrás, que era bem atrás do gol, eu falei, caramba, é muita gente, eram Corinthians e Santos. Era muita gente e tal, porque antes podiam as duas torcidas. E aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui atrás do gol, né? Não vou chamar atenção lá dentro do campo, porque aqui atrás do gol tá tudo certo. Eu entrei e comecei a fazer as embaixadinhas, né, ganhando confiança, só que a torcida organizada estava nas minhas costas. E você não tinha visto que a torcida organizada estava nas suas costas? Foca o campo. Sim. Daqui a pouco, a torcida que estava atrás começou a gritar, loirinha da Fiel. É tudo que você precisava para se dar um gás. Eu cresci. Quando eu vi, eu já estava lá no meio do campo, acenando para todo mundo. Que legal. E assim, depois disso, vieram todas as reportagens. Aí veio um contrato de patrocínio de uma marca esportiva. E com esse contrato, nós conseguimos alugar uma casa e reunir toda a família de novo. E você passou bastante dificuldade, a sua família, então, né? Sim, sim. Eu acho que basicamente é a vida da família brasileira, né? A gente começa a contar... De não ter mistura todo dia em casa, Mia, assim, por exemplo? Sim, várias vezes. Ou de ter contado. A gente lembra de uma história com a minha mãe, assim, que a gente tinha uma toalha. Então, assim, era o primeiro que vai tomar banho, o segundo usa já molhada, que era a terceira já. Então, imagina, quando minha mãe ia tomar banho, ela tinha que torcer a toalha para poder ter uma toalha para se enxugar. Olha. Então, mas são coisas, Dani, assim, que não é nem de falar de, meu Deus, de vítima, mas nos deu um alicerce e uma base familiar muito grande, porque às vezes a gente se prende a coisas, a objetos, a valores que são diferentes. Como que foi que você se tornou rainha da embaixadinha? Eu acho que eu quebrei o recorde, que era eu próprio, né, naquela época, que eu tinha, sei lá, brincava em casa, na garagem de casa, e aí às vezes eu fazia assim, sei lá, 100, 200, 1000, 5 mil, 10 mil, vamos ver quanto que eu faço, 30 mil. Eu falava, caramba, e se eu treinar para isso? Porque era muito mais um reto pessoal. Caramba, eu aqui brincando na garagem de casa, eu fiz, sei lá, 1 hora de embaixadinha.
e se eu treinar para isso? Até quando eu chego? Fiz um treinamento físico e psicológico, porque imagina você ficar 9 horas. Gente, 9 horas é muita coisa. Tipo, você vai pra Miami. Não, e 9 horas hoje, Dani, se eu tiver 9 horas livre, eu durmo. Eu tô cansada, então, não tenho 9 horas gente, livre pra dormir. É o tempo que você vai pra Miami, fazer uma viagem internacional. Imagina, caramba. fazendo embaixadinha. Não, hoje eu penso que é uma loucura. Na época eu era amarradona. Gente. Mas aí eu fui um dia lá no ginásio do Corinthians e o meu recorde anterior, que era eu mesmo tinha contado, tinha se dado 3 horas e meia. E eu sempre fazia mais do que 3 horas e meia. Então, quando eu fui lá para o ginásio, né, para tentar esse meu recorde, eu já sabia que eu ia bater. Eu não sabia que eu era quase triplicar. Porque chega um momento, Dani, que você repetir a mesma coisa, o mesmo movimento, você já não está mais pensando. Você entra meio que num transe, eu acho, não sei. Sabe quando você medita, que você está lá respirando e tal, prestando atenção nisso? Tem uma hora que você não presta mais atenção, porque isso já se tornou natural. Já é tão de você ali. E eu acho que eu fazendo embaixadinhas, eu ia caminhando e tal, eu não pensava mais. Então, quando acabou que eu estava cansada, eu estava com muita dor no trapézio, eu não sabia quanto tempo eu tinha ficado. Você não tinha noção? Não, tinha eu achava noção. que eu tinha ficado umas 5 horas e pouquinho. Hora que você... Nem você acreditou quando Não, aí falaram quando que era eu vi 9 horas, 6 minutos... Uau! Nossa. O pessoal até pergunta assim, né? Você depois... Ficou quanto tempo sem querer ver a bola? Eu falei, nada, gente, no dia seguinte No eu já estava lá. Ô, Mi, É uma paixão muito grande. Que história é essa que você maciava a chuteira? Do Marcelinho. Do Marcelinho? Meu ídolo. Vocês calçam o mesmo número? Mesmo número. Mas por que você amaciava a A gente chuteira tem a mesma dele? altura, né, gente? Ah, Eu fazia aula de futebol na escolinha do Marcelinho. O Marcelinho Carioca sempre foi meu grande ídolo. Tanto que eu comecei a usar 7 por causa dele. A aprender a bater falta. Meus gols, sei lá, 80% sempre foi de bola parada. Então, ele sempre foi meu inspirador no futebol, né? Às vezes o Ele é pessoal pergunta assim, o Ronaldo né, não é seu querido? ídolo? Eu falei... Eu sou meia. Então, normalmente, a gente se fixa em alguém que é da tua posição. Ah, ele jogava na mesma posição quando E você o Marcelinho jogava. jogava como meia atacante, super habilidoso, inteligente, visão de jogo espetacular. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer meu ídolo e tal. E ele tinha essa escolinha, e eu fazia aula lá, na escolinha do Marcelinho. E aí, as chuteiras de antigamente, as de hoje, elas praticamente são umas meias, só né? falta apertar o botão e ela vir joga até sozinha. você, né? Vir até você, né? Vem, chuteirinha. É. Então, elas vinham um pouquinho mais rígidas. E aí, eu treinava com as chuteiras dele pra amaciar. Gente, e olha, você mordeu a língua, né, menina? Mordi. Porque você falou que não ia namorar nunca jogador. jogador. Aí você casou com o jogador, teve filho com o jogador e agora voltou pro jogador. Na Espanha, namorei um jogador espanhol, agora namoro um jogador e é só agora, tá, gente? Acabou, vamos ficar com esse, tá ótimo. Tá bom, senhor? Como que você conheceu o Ronaldinho? Através de amigos em comum. E de lá acabamos ficando juntos e aí rolou tudo, né? Tudo muito rápido. Nossa! Em seguida eu tava grávida, em seguida eu já tava casada e aí veio Nossa, a lesão dele, que, né, a Nossa, gente foi tava muito junto. rápida a sua vida, assim, né? Sim. E uma mudança bem... Você ficou assustada, assim, Bastante, na Dani. época com a imprensa? Assim, porque a imprensa Muito. ficou muito em cima de você, né? Muito porque sempre se falou na mulher que ia atrás de jogador para ter fama, para ter dinheiro, para ganhar vida com isso, né? Ter uma vida diferente indo atrás de jogadores, enfim. E aí eu ficava assim, caramba, eu nunca fui assim, aliás, eu não queria nem sair com o jogador. Quando eu cheguei na Itália e fui e fiquei já, né, para morar, grávida, isso tudo me assustou muito. E eu falava muito assim para ele, né, olha, a gente não precisa casar porque eu tô grávida, né? A gente tem que estar junto porque a gente quer estar junto, não por causa de uma gravidez. Sim, sim. Mas foi tudo tão rápido assim, e eu acho que também o momento, né, ele queria ser muito pai. E eu acho que, mais uma vez, Deus, muito obrigada. Porque assim, logo em seguida que o Ronald nasceu, ele se machucou. Que foi aquela lesão tão grave que a gente não gosta nem de assistir, né? Nossa, que ele virou ali Virou o joelho, tudo, aquela nossa. expressão de dor dele. Meu Deus, é terrível Então, aquela assim, foi cena, um né? momento mais crucial da vida dele, né? Na parte do esporte. Como atleta, né? Porque ali muita gente falava que ele não poderia ter a possibilidade de andar, né, Mi? As pessoas falavam tanta coisas ali. E aí, com um momento pessoal espetacular que ele era pai.
Então, foi o pior da carreira com o melhor da vida pessoal. E aí, muitas vezes, até hoje eu falo pro Ronald que ele não sabe a força que ele deu ao pai dele, além da força que o pai dele tem, né, de superação, mas que muitas vezes, quando muitas pessoas falavam que, pô, ele não ia voltar a andar, eu acho que ele olhava pro Ronald e ele falava, caramba, meu filho não vai me ver jogar, não é possível. E ele já era o melhor do mundo, já era o fenômeno, mas assim, ele era novo. E caramba, eu preciso... meu filho precisa me ver. E aí acho que muitas vezes, no momento triste, que a lesão dói, lesão te deixa triste pra caramba, e tá tirando aquilo que você ama fazer, não é só por ganhar dinheiro, é a tua profissão, mas é o que você sabe e gosta de fazer. Sabe que ele viu o Ronald, aí tá lá, uma vida, meu filho, ele sempre quis ser pai. Então, nada acontece por acaso, né? Aquilo deu uma força, então, para ele. Muito grande, até para ele se superar aquilo, né? Dar você aquela sabe força. Que filhos... Não, e família também é a base de tudo. Eu acho que quando a família tá por trás, né, Milene, isso dá um subsídio, assim, para ele, uma fortaleza tremenda, né? Foi. Assim, para... Certeza absoluta. Né? E aí ficou durante esses 2 anos, fazendo muita fisioterapia, até... Vinha a Copa do Mundo de 2002 e aí conquistamos o Penta. Ele foi o melhor do mundo novamente, foi o artilheiro da Copa. Enfim, maravilhoso. Tanto que a gente fala, né, que a maior vitória não foi o Penta, nem ser o melhor do mundo, foi ele ter voltado a jogar. Dá para outro país, por exemplo, você foi para a Itália, longe da sua família, você não quis babar, você quis, né, fazer sua vida lá, cuidar do Ronald. Não te deu, assim, um medo? Como é que foi? Você não ficou assim, se sentindo sozinha, sentar com a sua família? Sim. Como é que foi essa vivência, essa convivência sozinha lá na Itália? Bastante, né? Porque era uma casa pequena com 7 pessoas, né? Meus 6 irmãos e minha mãe. E, de repente, eu fui morar num triplex, em outro país. Em outro país? E sem falar a gente fala um tchau, né? Porque eu morava na Itália, o oi lá é tchau. Eu falava, acabei de chegar, já estão me dando tchau. E assim, grávida, que você sabe, tudo vira extremo. A gente tá feliz, a gente tá eufórica. Você tá triste, você tá depressiva. Tudo é muito intenso. Mas eu acho que, eu falo, Deus sempre foi o que muito me guiou. Porque quando, em momentos assim mais difíceis, é isso, era ajoelhar, entender o porquê que eu tava passando por isso e qual era o aprendizado. E se eu aprendesse rápido, o sofrimento ia acabar. Então eu falei assim, caramba, Senhor, eu não sei qual é a mensagem, mas se pudesse ser um pouco mais claro, eu aprendo mais rápido e a fase passa. Sim. Então, eu me sentia muitas vezes sozinha. Eu lembro, assim, na Itália, eu conversava muito com a minha barriga, né? O Ronald estava lá e eu sempre soube que era um menino. O primeiro ultrassom que podia ver. Você já quis saber? Já tinha nome, eu sempre chamei ele de Gata. Você que escolheu o nome? Os dois, porque, na verdade, o Ronaldo queria Ronaldo. Aí eu falava, não... tantos nomes, ele nunca vai ser chamado de Ronaldo, porque vai ser ou Júnior ou Inho, né? Ou vai ser Ronaldinho ou Júnior, Ronaldo mesmo não. E aí a gente pesquisando e tal, aí saiu Ronald. Eu falei, caramba, é quase Ronaldo. É quase Ronaldo, tá ali no E vai ser maravilhoso, sim, porque vai ser muito próximo, né? E aí acabou que os dois acabaram escolhendo. Mas aí eu ficava assim, eu conversava muito com o Ronald, e assim, onde eu morava em Milão, a gente ficava de frente para um hipódromo. E apareciam os Alpes, assim, no final. Então, todas as tardes tinha um pôr do sol lindo. Então, eu ficava lá conversando, olhando o pôr do sol. Então, aquilo me acalmava quando eu me sentia sozinha e tal. Vinha a presença de Deus, né? Eu falo que se a gente tem a presença de Deus, você não se sente sozinha. Não, sente de jeito nenhum. Então, lia muito, Dani. Eu sabia tudo o que estava acontecendo comigo, eu já sabia porque eu tinha lido. Era uma enciclopédia. Tinha o manual do bebê lá, manual tudo sim, dos sentimentos. Que legal. Tanto que quando rompeu a bolsa, tudo, eu sabia perfeitamente que eu tinha entrado no trabalho de parto. Você teve parto normal? Tive. Você quis parto normal? Muito, Dani. Sim. Eu acho que Deus acabou falando, tá bom, Milene, vou te fazer, porque assim, a bolsa estourou, eu não tinha dilatação nenhuma. Eu tenho certeza que se eu tivesse o Ronald aqui no Brasil, não teriam aguardado tanto tempo, porque entre que eu entrei no hospital e tive o Ronald, foram 18 horas de trabalho de parto. E assim, muita sorte, porque eu não tinha que trabalhar em seguida. Então, assim, eu dediquei 2 anos e meio da vida do Ronald só pra ele. Depois eu voltei a jogar futebol, mas o pobrezinho é comigo sempre. Então, menina, você levava pra tudo que é lugar, assim? Tudo quanto é lugar. E você não tinha babá, como é que você fazia pra jogar? Porque o jogo tem quantos minutos a partida? Porque você vai treinar? O Ronald era nosso mascote, Dani. Ele
O Ronald era que ficava com a gente no banco de reserva, o Ronald era... Mas se você tava jogando, quem cuidava? Você não tinha babá? As pessoas mesmo Que tava no banco de reserva? A comissão. Ele não levava bolada, não? Porque... Não. Não. O Ronald sempre foi tão bonzinho, gente. Ele era bonzinho assim? Sempre foi. Ô, Mi, ele não quis seguir, né, os passos do pai nem da mãe? Porque, gente, os dois gostam de futebol. Como que pode não puxar nem pelo pai nem pela mãe nessa questão? Eu até peço desculpa, Brasil, porque o pessoal fala assim, o Ronald quis seguir a vida de DJ, por isso que a gente não ganhou o Hexa. Mas não, eu peço desculpa porque eu acho que fui eu que saturei o pobre menino de futebol. Porque assim, o Ronald ia comigo nos jogos, nos treinos, que a gente sempre treinava à noite, né? Fim de tarde, noite, porque todo mundo trabalhava. O futebol não era profissão naquela época. E aí era pegar ele da escola e ir pro futebol. Então, assim, ele conviveu muito com o futebol. E também, Dani, tinha aquela parada de ser comparado ao pai. Ai, você acha que ele ficou meio assim, o tempo inteiro, as pessoas... de ser E ele comparado? sempre foi fisicamente muito parecido com o pai dele. Muito, é. Só que quando ele jogava futebol, até assim, o Ronald sempre foi grande e forte. Então, ele realmente tinha uma força diferente das outras crianças. Um arranque diferente, os trejeitos, assim. E aí o pessoal já crescia o olho e falava, vai ser igual ao seu pai. Eu acho que essa frase, vai ser igual ao seu pai... Já meio que bloqueava ele. E eu ali falando assim, meu filho, cria sua própria história. Você precisa ter a sua história, criar a sua vida. Então, isso era ao contrário do que ele ouvia de fora, vai ser igual ao seu pai. Então, acho que isso foi repelindo ele de se tornar um profissional do esporte. Ele sempre jogou, brincou, até hoje. Hoje ele pratica o tênis, ele ama o tênis. Ah, ele gosta mais do tênis. Hoje em dia sim. Mas na época, assim, de escola, tudo. Por exemplo, tá rolando um churrasco, tem uma partida de futebol, ele joga, chama, vamos jogar aqui. E aí ele fala assim, não, é que eu não sou bom. Eu falei, um dia eu te desminto, meu anjo. Qual posição que ele joga melhor? Atacante. Atacante, igual pai. Mas era engraçado que o Ronald tem várias medalhas de artilharia, de campeonatos que eles ganharam em escola, clube. E aí ele falava assim, ele fazia bastante gol também de bola parada, pela força dele. Aí ele falava assim, quando eu faço gol de bola parada é da minha mãe, quando eu faço gol como atacante é do meu pai. Ai, olha só. Ô, Mi, quando que ele soube, assim, da grandiosidade, assim, do pai, assim? Quando ele descobriu, assim... Eu acho, Dani, que foi quando ele voltou, quando nós voltamos a morar no Brasil. E aí, quando chegou aqui, as pessoas paravam ele na rua. Ele tinha 10 anos, né? A gente voltou a morar em 2010. As pessoas paravam ele na rua, ele não entendia. Ele falava assim, caramba, deixa eu tirar uma foto com você, que eu sou muito fã do teu pai. E aí ele olhava assim, né, tirava a fotinho e tal, aí ele falava, mãe, mas se ele é fã do meu pai, por que ele quer foto comigo? A cabeça dele, não entendia que ele era a cara do pai dele, que ele era o filho do Ronaldo. Então, assim, foi um pouco, uns 3, 4 meses, foi um pouco assustador. Primeiro pela falta de privacidade, de paparazzi, indo lá, seguindo o carro, para ver onde estudava, na porta do colégio. Jura que vocês passaram por isso aqui? Porque era novidade, né, Dani? Imagina, o Ronaldo nunca tinha... Depois, ele saiu do Cruzeiro quando ele era jovem e não tinha voltado a morar no Brasil, a jogar. Joga num time de grande massa, né? Vai Corinthians. E depois começa... Vem o filho, vem a família. Então, eles não tinham nunca tido esse convívio. Esse contato, né, de ver, assim, né? Então, a mídia mesmo do Brasil, né? E você sabe, quando é novidade, é ali, ó. Não, carne nova do pedaço ali, né? Te incomodava essa privacidade, por exemplo, na porta da escola, porque... Me incomodava a falta de liberdade dele, porque ele sempre foi uma criança, né? Muito livre. O Ronald lá, a gente saía... para andar a pé na rua, passeando com o cachorro, para tomar um sorvete. Aqui tudo era uma logística muito grande. Era carro blindado, segurança. Aí você vai fazer um passeio, você tem que fazer uma logística toda engessada, tem que ser assim, esse horário, tal. Muito pensado. Então, a falta de liberdade... Imagino. Mas, ao mesmo tempo, Dani, ele estava assim, ao lado da família, ao lado do pai, dos tios, da avó, dos avós, mesmo que a família do Ronaldo é do Rio, mas estava muito mais próximo. E o Ronald não tem ciúme de você, Mi? Porque você Nada, sempre é lindona, maravilhosa. Obrigada. Né? Porque... Não, muito pelo contrário. De você namorar, porque agora você tá namorando. O Ronald é desses que às vezes eu falo assim, meu filho, você é meu filho, não meu pai. Porque ele tem essa parada do cuidado. Ele sempre foi acho que dos meus desafios, né, com a separação,
foi fazer o Ronald entender que ele não era o homem da casa. Porque era morando eu e ele sozinhos na Espanha. E assim, por exemplo, mãe fica doente, viu, gente? Mãe, a gente acha que não fica doente. Mas assim, sei lá, ficava uma gripe com febre. Era eu e ele. Então... E aí, como que você fazia pra... a gente dava um jeito, sei lá, eu cansei de... Aconteceu de estar com febre e buscá-lo no colégio, falar, meu filho, ó, hoje a janta é um lanche, a mamãe vai tomar um remedinho aqui que eu não tô me sentindo bem, a gente tá aqui em casa, qualquer coisa, me chama, deitar no sofá e tá lá, esperando a febre baixar. Então, ele, de cuidado disso, às vezes eu acordava com a mãozinha não, né, gente, que ele sempre foi grande, a mão assim na minha testa. Mamãe, você tá bem? Tô vendo se você tá com febre. Oh, porque meu acho Deus. que as crianças replicam o que a gente faz, né? Sim, sim. Então, assim, ele com 6, 7 aninhos. Então, ele sempre teve essa parada do cuidado. Sim. E assim, é um desafio muito grande pra gente fazer as crianças não pularem etapas. E você continua sendo embaixadora do Corinthians? Sim. Apoiando lá a mulherada? Futebol feminino, Dani. É incrível, Cresceu assim. muito, né, Mi? Muito. A gente tava falando aqui de futebol que nem tinha time e de repente, olha isso. E o Corinthians, Dani, né? Não é porque eu sou corintiana, mas assim, é um dos grandes pioneiros e o time que foi pioneiro em várias coisas. E esse apoio de um clube grande faz toda a diferença. Eu acho que a maior diferença é a base. Nós nunca tivemos base. Então a gente já chegava de jogar na rua para ir pro time. Hoje, elas com sub-12, no Corinthians temos sub-12, elas já aprendem, Dani, conceitos do futebol, elas já têm uma maturidade esportiva, de entendimento de jogo, de competição. Quando elas chegam com 15, 16 anos, elas já sabem competir. Bom, e tem um momento muito especial aqui também, que pessoas que te amam muito mandaram mensagem. Já posso pegar lenço? Pode. Como você sabe que tem lenço aqui? Porque eu vi aqui, ó, não que eu mexi, gente. Você é muito esperta, gente. Não é à toa que essa mulher é essa mulher, né? Vou te falar, viu? Olha aqui. Deixa ver, meu Deus do céu. Passando para dizer que no mundo do futebol eu tive muitos obstáculos, muitos desafios, mas também muitas conquistas. E acho que uma das maiores conquistas que eu tive foi de ter encontrado você no meu caminho e saber que você é uma das mulheres mais humanas, mais generosas e que deixa um legado de muito amor, muito carinho, muito respeito com a nossa modalidade que a gente faz e luta tanto para que se mantenha e permaneça vivo. Deixo um beijo enorme para você e logo, logo nos encontramos. Um beijo no seu coração. Polêmica passando aqui para te falar o quanto que eu te admiro e o quão importante você é nas nossas vidas. Sua paixão pelo futebol desde sempre, das embaixadinhas, dos times femininos do Corinthians lá no início, da maternidade, passando valores de família, respeito ao próximo. Com você não tem tempo ruim. Você sempre tem um sorriso, uma palavra de conforto, né, de acolhimento com as pessoas. E isso nos inspira demais. Tenho muito orgulho de ser seu irmão e de fazer parte dessa sua trajetória incrível. Parabéns, viu? Oi! Não podia deixar de passar aqui para falar da pessoa maravilhosa que você não apenas como minha irmã, mas como minha amiga, minha parceira. É a pessoa que faz eu querer ser melhor, é a pessoa que está comigo em todos os momentos. Então eu não poderia deixar de passar aqui e dizer o quanto você é importante para mim, o quanto eu amo você e dizer que sempre, sempre, sempre eu vou estar aqui, vou estar do teu lado, vou estar lutando por você, não importa em que momento, mas eu vou sempre estar aqui. Te amo. Oi, tia Mica, eu tô passando aqui pra falar que eu sou um grande fã seu e todo dia eu me inspiro em você. Beijos, te amo. Mi, sua maravilhosa, eu tô passando aqui pra dizer o quanto você é especial pra mim. Você me acolheu na família como se eu fosse uma filha. E a nossa conexão desde o começo foi incrível. Tanto é que quando eu machuquei meu tornozelo aquele dia no futebol lá em Guaicá, no comecinho a gente tinha acabado de se conhecer praticamente. E você já cuidou de mim. Ali a gente já teve uma conexão incrível. Um beijo enorme no seu coração. E obrigada por tudo, amo você. Quem conhece a Milene sabe dos princípios dela, da bondade dela, da luta dela, do esforço que ela fez, que ela faz
todos os dias, né? Todas as causas que ela defende, né? Sobretudo das mulheres e também do futebol feminino, né? Então, realmente, para mim, é um prazer enorme tê-la como namorada, ter ela como uma pessoa ao meu lado, uma pessoa calma, que sempre me ajuda, uma pessoa que só quer o bem do próximo, né? Uma pessoa que é muito tranquila, que tem, assim, uma serenidade muito grande para resolver as coisas. Então, a companhia da Milene realmente é muito agradável. Então, eu sou muito feliz de ser o namorado dela. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque realmente ela é uma pessoa que agrega muito, que me traz muita tranquilidade, muita paz. E também sempre uma parceira, né? Seja na mesinha, seja no futevôlei, qualquer esporte que a gente pratica, a gente muitas vezes pratica juntos, né? Então, para mim, é uma companhia muito boa também. Mi, te amo muito, muito obrigado por tudo, que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa e que Deus possa continuar pavimentando o nosso caminho por muitos e muitos anos. Beijão, te amo. Ai, caramba. Ai, que emoção, que emoção. Muito obrigada. E eu que agradeço. Quero você mais vezes aqui com a gente pra gente poder conversar um pouquinho mais. É sempre uma delícia receber aqui no Sensacional. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Obrigada, Adoro quando Tem você um vem presentinho aqui. ali pra você, viu? Que agora eu... tá com novidades, né? Eu agora sou uma... O Ronald me ensinou a ser uma ganhar empreendedora. dinheiro. Gostei, hein? E aí eu lancei uma marca de biquínis. Eu já quero usar no verão agora. E trouxe pra você, depois ela te dá nos bastidores. Tá bom. Muitíssimo eu obrigada. Eu que agradeço. Gente, palmas pra essa grande mulher, Ai, Milene Domingues, maravilhosa. Bom, gente, é o seguinte, nós vamos falar agora sobre reposição hormonal. Eu acho que é um assunto que todo mundo sempre tem curiosidade para falar. Estamos com convidados maravilhosos aqui para a gente debater esse tema aqui. Estou aqui com a presença do Dr. André Vernardt, que é nutrólogo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Vai ser um projeto que é um assunto interessante, legal e que o pessoal tem muita dúvida. Não, né? O tema eu acho que é muito relevante. Todo mundo tem curiosidade de saber isso. Todo mundo tá ali. Devo fazer reposição ou não? Tenho dúvidas, enfim. Hoje o senhor vai ajudar a gente aqui, tá? Se Deus quiser. Maravilhosa Denise Tacto. Tudo bem, maravilhosa? Querida, prazer revê-la sempre e esse público lindo seu. E também estamos aqui com o Renan Oliveira. Tudo que sempre é bonito você, né? Sempre estamos aí. Sempre bonito, né, Renan? Vou tirar as dúvidas né? com o doutor, aí você já começa a fazer a reposição ou não. Mas é um prazer estar com vocês. O cenário tá lindo, hein? Tá lindo, né? Parabéns. A primeira vez que tá vindo aqui com esse cenário novo, demais. né? Tá acolhedor mais, né? Tá demais, lindo. O cenário Parabéns. fez uma reposição hormonal, será? É mais ou menos isso. Mais né? ou menos isso, né? Tá lindo. Estamos com a lindona aqui também, Beni Brioli, tudo bem? É a primeira vez você aqui com a gente, né, Beni? Sim, primeira Seja vez. muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, parabéns pelo tema crucial. E eu quero te perguntar hoje, também, né? porque você tem que sempre fazer reposição também, né? Sim, com certeza. A mulher trans aí tem mais necessidade ainda, né? Sim, acho que nós, mulheres trans e mulheres cis, a partir de um determinado momento, acho que tratar desse tema é um tema crucial. Levar essa informação hoje é de extrema crucialidade para a sociedade. É verdade, adorei, lindona. Maravilhosa Fabíola Gadelha aqui com a gente. Dani, sempre muito bom estar aqui com vocês. Ainda mais falar desse tema que realmente, pra mim, fez muita mudança, né? Já tô com o motorzão 4.5. Depois dos 40, muita coisa muda, né, doutor? Muda, né? Mas estou aqui chipada. Você sempre tá gostosa, vai, para. Sempre tá maravilhosa. Olha quem fala, Dani, fala de... Não, mas tudo bem, todos nós somos sensacionais, né? Bom, vamos começar a pegar as perguntinhas aqui pra gente começar a debater aqui, porque tem tanta pergunta. As pessoas têm curiosidade, gente. Então vamos botar a perguntinha aqui pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Roda aí. Meu pai passou dos 40 anos e anda muito desanimado por conta da queda de cabelo. Será que ele precisa fazer a reposição? O que vocês acham? O que você acha, Fabíola? O pai tá desanimado, começou a dar queda de cabelo. Você acha que tem que fazer a reposição? Uma pessoa Cara, eu que já posso tá falar desanimada. por mim, né? Um dos sintomas que eu tive foi a falta de disposição, sim. Eu comecei, na verdade, a fazer reposição hormonal por conta da minha TPM. Por um programa de TV, eu tinha TPM e tal, e aí por conta disso eu comecei a fazer a reposição hormonal. E eu confesso pra vocês que fez muita diferença, principalmente na questão da disposição e também depois do resultado no corpo, né? Porque a gente sente muito. E eu acho que o doutor vai poder
explicar Falar isso melhor, melhor. mas eu acredito que ele vai concordar com o que eu estou falando. Bom, vou perguntar pra Beni, pra ver o que a Beni acha. O que você acha? Você acha que uma pessoa tá muito desanimada, às vezes essa queda de cabelo, você acha que a pessoa passou dos 40, tem a necessidade de fazer uma reposição? Ou não? Ou às vezes são outros quesitos, assim? Olha, eu ainda não cheguei nos 40. Mas, então, existe uma série de fatores, né? Eu acho que quando a gente faz reposição hormonal, às vezes nem chegar aos 40 é necessário para uma reposição hormonal devido à queda de cabelos, pele, outros sintomas que vêm aí de irritação, ansiedade, estresse. Há uma série de elementos para uma reposição hormonal. Renan, o que você acha, Renan? O doutor vai dar a palavra final. Né? Primeiro vamos... Eu ainda não comecei a reposição, vou fazer 40 agora. Mas eu acho que a partir dos 40 o homem já muda muito a testosterona, né? Então eu tô meio aqui pra tirar minhas dúvidas, né? Porque eu vi que as mulheres aqui, a maioria, todo mundo já faz reposição, né? Você não faz ainda, Renan? Eu ainda não faço reposição. Tá. Então eu tô aqui pra tirar dúvidas com você também, doutor. Eu acho que... Eu também tô querendo tirar as próximo aos 40, a gente já começa a ficar mais lento, já marcha mais lento. E já marcar a consulta, né? E já marcar a consulta com o doutor. Exato, mais lento, a marcha mais lenta. Você tá mais lento, Renan? Eu confesso que eu ainda não sinto tanto, porém... A gente tem que meio que se preparar, já fazer os exames, Ele não tá se né? atraindo tão fácil. É que você tá pai agora, às vezes não dorme, é isso que você tá mais lento, tem que acordar com a criança. A parte do cabelo ainda tá ok, ó. Tem muito cabelo, não tá caindo. Mas eu queria saber, doutor, próximo aos 40, é necessário, é crucial já procurar saber como é que tá os hormônios? Na verdade, é assim, né? Quando a gente fala de hormônio, a gente precisa entender que não é só... A gente, quando fala hormônio, vamos pensar na testosterona só. Existe uma série de hormônios. E a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala de hormônio, não é só falar do hormônio. A gente precisa entender o caminho que ele tem desde o cérebro até chegar onde ele precisa chegar e fazer o que ele precisa fazer. Porque se você tiver hormônio em excesso e não tiver o que fazer com ele, por exemplo, no caso da telespectadora que falou, desânimo e queda de cabelo. Muitas vezes, se você faz uma reposição hormonal e não entende os caminhos que pode chegar, a queda de cabelo pode piorar. Porque o excesso de testosterona pode piorar. Então, todo esse conjunto de fatores é importante. Tá? Então, muitas vezes existem homens, né? No meu caso, né? Ele não tem tanto cabelo quanto ele, mas eu tenho essa parte de queda de cabelo ligada a fatores hormonais, que se você só repuser, por exemplo, testosterona, você vai piorar. Então, é importante sempre passar com um médico para a gente poder entender todos os caminhos que o hormônio tem, desde da parte do cérebro, que vai estimular as gônadas, que vai estimular os nossos órgãos a produzirem os hormônios para que esses hormônios tenham efetividade. Por exemplo, se o Renan, por exemplo, de repente nem tem problema de fazer uma reposição, se ele começa, por exemplo, a injetar uma testosterona aí que ele nem precisa, às vezes ele pode até cair esse cabelo bonito que ele tem. Pode começar então, a ter queda de cabelo. Então, às vezes, mexer numa coisa que tá quieta, né, que nem precisa, pode atrapalhar outras coisas, né? E até envelhecer a pessoa mais rápido, né? Sim, Você vê alguns fisiculturistas, tipo, o cara tá com 26 anos e tem cara de 40. Eu acho que é aquela dieta, que é o uso né? excessivo, errado, enfim. É que, na verdade, assim, eu falo para todo mundo. A próxima pergunta tem a ver com isso que vocês estão falando aqui de exercício físico. Vamos rodar aqui e a gente já debate. Roda aí. Já faz anos que eu faço musculação, mas não ganho músculo. Será que o problema é hormonal? Você acha, Denise, que é hormonal? Uma pessoa que faz muito atividade física, de repente, o músculo não está aparecendo e a pessoa está achando que é hormonal? Eu acredito que a mulher, eu não sei, eu tô vendo eles conversarem aqui, olhei pro cabelo dele, olhei pro cabelo desse, eu falei assim, gente, mas eu acho que o homem sente muito menos que nós mulheres, essa queda falta de hormonal. cabelo. A queda hormonal, eu acho. A mulher, eu acho que apresenta... A pele fica seca. Eu acho que os sintomas são muito aquém do que a mulher, porque a testosterona... Mas você nem tá sentindo ainda nada, Renan, que você tá assim. Não, mas com certeza eu digo pela minha mulher também. Pela gravidez, por tudo que acontece com a mulher diferente, é uma bênção, né? Eu acredito que ela... Mas sabe o que é legal? É entender que, assim, quando a gente fala de menopausa, dessa alterações, a mulher ela tem alterações na parte hormonal dentro do próprio mês, né? Da parte da menstruação, então tem aumento da estradiol, progesterona, mas o principal hormônio da mulher nessa entrada da menopausa não é a testosterona, é o estradiol. Exatamente, é o estradiol.
né? Então, a testosterona, muitas vezes, quando a gente faz essa reposição hormonal, a gente não entra, às vezes nem precisa entrar com a testosterona, ela é secundária a isso. Então, muitas vezes o paciente fica preocupado, não ganha massa muscular, homem, Mas mulher. o homem desenvolve muito mais, porque as mulheres têm que injetar. A gente não vai me falar que aquelas mulheres enormes com a perna daqui a Manaus é uma coisa natural. Não é, a mulher não consegue ter um corpo desse sem tomar alguma precaução. Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa salientar, não é natural. Dani, o que acontece? É que quando a gente fala de reposição hormonal, não se trata só de uma testosterona, engloba muitas coisas. Por exemplo, eu faço isso já há 10 anos, né? A reposição hormonal. Eu comecei muito antes dos 40, eu tenho 3 filhos. Então, assim, eu senti já com 35 anos muita coisa no meu corpo mudar, né? E eu passei a ver realmente a reposição hormonal com mais eficácia quando eu fiz um tratamento pela genética que alinhou o meu corpo na parte de vitaminas, porque 70% da minha reposição hormonal ia para o vaso sanitário, porque o meu corpo estava inflamado e o meu corpo não absorvia. Mas você faz musculação? Faço. E aí o efeito, às vezes, é até o contrário, que foi o que o doutor acabou de falar. Por isso que a gente precisa se atentar ao que a gente fala de reposição hormonal, porque não se trata de uma testo, né? Sim. Eu, por exemplo, eu uso gestrinona, eu uso o estradiol e também a testo. Mas é uma coisa que vem sendo acompanhada há muitos anos, com muita cautela, e o tratamento genético que fez isso ficar mais eficaz. Sabe o que eu falo para meus pacientes? A gente não é o que a gente come. A gente é o que o nosso corpo faz com aquilo que a gente comeu. É diferente. Então, se você tem um corpo inflamado, se você não está bem, não tem um sono de qualidade, se você é sedentário, é tabagista, consome muito álcool, por mais que você consuma uma série de vitaminas e nutrientes, provavelmente um monte daquilo que você está ingerindo não vai absorver e não vai ter. Você vai jogar fora, literalmente. Entra e sai. Então, você precisa preparar teu corpo para ele receber todos esses nutrientes de uma maneira muito melhor e aí sim você precisar fazer uma reposição, porque quando a gente fala de hormônio, você precisa ter vitamina, você precisa ter algumas enzimas para dentro do nosso organismo poder ter ação. Senão vai ser mais do mesmo. Você vai usar e cada vez você tem que aumentar mais a dose e você vai viver muito mais tendo efeitos colaterais do que o próprio benefício. Exato. Né? A diferença entre veneno e remédio é a dose. Agora, nessa questão da pergunta do nosso telespectador, que ele malha, e a musculação não aparece o músculo, não vem o músculo. Isso pode ser hormonal ou não? Ou está fazendo o exercício errado? O que pode... 90% das vezes não é hormonal. Tá? Tem pessoas que realmente têm uma deficiência de hormônio, que treina direitinho, que faz tudo certinho, a gente faz a reposição e melhora. A Fabíola falou muito bem, às vezes, de emagrecer, do próprio emagrecimento já melhora a parte hormonal da pessoa. Mas 90% das vezes não é hormonal. 90% das vezes é a alimentação errada, é o descanso errado. Você falou muito bem. A pessoa não dorme direito, não regenera. Então, assim, você precisa ter uma alimentação até para poder o músculo poder contrair, recuperar esse músculo. E não depende só da testosterona, depende muito mais de vitamina do que do próprio hormônio para você fazer uma hipertrofia. E cada corpo suplementação. Reage de um jeito, de uma forma, com os hormônios, inclusive com as próprias bombas, né? Eu acho que... eu sei que é brincadeira, mas é uma ajudinha, né? Mas cada corpo vai reagir, assim, de determinada forma. A gente vê hoje, né, os dados que a gente tem que apontam de pessoas, principalmente de atletas, de pessoas que estão trabalhando ali o seu corpo com bombas, o quanto que o adoecimento de uma série de outros elementos do organismo, ele chega mais cedo, inclusive, né? Até pra gente que faz... terapia hormonal, nós, mulheres ou homens trans, que começamos jovem, eu comecei com 18, se a gente não fizer o procedimento certo, da forma certa, né? Uma série de outras consequências para o fígado, para o rins, né? Uma série de coisas vão acontecendo ao percurso disso. Eu acho que quando a gente malha e o músculo, ele tem um processo a ser trabalhado, né? Cada corpo reage de uma forma. Eu malho e sinceramente não consigo ganhar muito músculo, mas eu também não tomo hormônios para poder ganhar músculo.
mas ali mais para poder manter e para ter uma vida saudável é o mais também, importante, né? A vida saudável também, E sabe né? que é legal? A Fabíola também falou uma parte legal da parte genética. A gente tem também alguns genes, tem pessoas diferentes com a genética diferente. Tem pessoas que têm uma predisposição a ganhar mais músculo, tem pessoas que têm predisposição a ganhar menos. Se você pegar, vamos falar de corrida, né? Se você pegar um Vanderlei Cordeiro que corre maratona, ele tem um corpo totalmente diferente do Usain Bolt. E os dois são corredores, né? São características diferentes, corpos diferentes, com genética diferente. Cada um com a sua genética responde diferente a hormônio, a alimentação. Então, você, às vezes, com o exame genético, você consegue focar melhor. Você tem que fazer mais aeróbico e menos exercício de força. Então, até para você poder otimizar o teu ganho de músculo, você precisa fazer o treino certo para você. Então, é muito mais do que só fazer uma reposição hormonal. Bom, o entrevistado, eu vou dar uma dica para você, entrevistado. A gente está aqui discutindo, é o seguinte, se você quiser rever, ter mais conteúdos que a gente está aqui falando sobre reposição hormonal, você acessa o redetvgol.com.br, tá tudo aqui nosso conteúdo aqui, vai lá, acessa, você vai rever tudinho aqui, que olha, tem várias dicas maravilhosas aqui, que a gente está falando sobre reposição hormonal. Bom, a próxima pergunta vamos colocar aqui para a gente debater, roda aí. Gostaria de saber se é possível fazer reposição hormonal pelo SUS. Olha, vocês acham que... Rapaz... Tem? Claro, sim. Beni, tem, a Beni? gente tem. É fácil, Beni? A gente tem uma portaria, né, do SUS para reposição hormonal e terapia hormonal, né, que são coisas diferenciadas, né? A reposição hormonal, ela tem ali um acompanhamento, né, quando necessário, que é encaminhado, né, pelo médico de família, que chega a passar por um endocrinologista. Olha, e passa legal. por uma série de médicos para essa mulher ou esse homem fazer ali a reposição hormonal. E a gente tem também a terapia hormonal, que além de ser uma portaria do SUS, é autorizado pela Anvisa. E no Brasil hoje a gente tem entre 15 a 20 ambulatórios que cuidam especificamente de terapia hormonal para pessoas, a gente fala transvestigênero, né? Que são pessoas travestis, transexuais e pessoas não binárias que começam a se hormonizar de acordo com a sua identidade, como se vê, como se identifica. Em alguns lugares, como São Paulo, hoje, a gente tem essa distribuição, inclusive, de hormônio de forma gratuita aqui no município. Que legal. Mas vale lembrar que, né, são casos específicos, né? Se a gente for falar de outras terapias hormonais, por exemplo, de tireoide, existe remédio para reposição hormonal de quem tem hipotireoidismo, mulheres na menopausa que estão passando com o ginecologista tem. O que não tem, isso até é uma contraindicação não só pelo SUS, é de ter uma reposição hormonal por estética. E é muito importante o assunto, por quê? Porque a maioria das pessoas hoje no Brasil, elas não sabem que existem espaços pelas portarias do SUS que fazem esse tratamento de forma adequada, né, com profissionais de saúde especializados e recorrem aos hormônios, ao uso de hormônios que não são adequados para a sua saúde. E de forma indevida, né? 40% hoje, inclusive, da população transvestigênero no Brasil, elas fazem uso de hormônios que não são hormônios adequados para os seus corpos, que levam essas pessoas acaba a trombose. pegando a receita de alguém, fazendo alguma coisa Às por vezes conta. Nem pega a receita, toma, por exemplo, anticoncepcionais. Meu Deus. Anticoncepcionais que fazem uso, que muitas das vezes modificam a estética, mas prejudicam o corpo mesmo, o fígado, o rins, a saúde. Isso é um grande problema de saúde, né? Porque sem acompanhamento médico. A importância do tem que ser acompanhamento médico, né, doutor? Essa Com informação certeza. é crucial, assim, que as pessoas saibam que existe. Bom você falar isso. E as pessoas precisam saber Bom. que existe esse acesso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que não vai ter o acesso e vai recorrer ao que é mais rápido, mais fácil, que acha que é tudo a mesma coisa. É porque alguém está tomando, eu vou fazer o mesmo esquema. E cada pessoa tem uma necessidade diferente, com esquema diferente, com acompanhamento diferente. Então,
desenvolvimento diferente. Pode ser que ela responda de uma maneira, a outra paciente Sim. responda de outra maneira totalmente diferente. Então, é individualização, que isso pode causar um problema de saúde pública muito sério. O uso indiscriminado de Não, hormônios tem que usar. é um problema muito grave. Acho que já vem para o causando, paciente. né, já um problema de então, saúde é importante. pública Sim. sério. Ô, Denise, no começo do programa você falou que usa, né, o chip da beleza. Sim. De que forma que você usa? É uma coisa mais estética? É uma coisa para que? Qual a finalidade desse? Equilíbrio geral, né? Geral. Tanto a parte da estética e também para pré-menopausa, né? Que eu comecei a sentir os sintomas de irritabilidade, o sono. Eu durmo muito bem. Eu nunca precisei ser medicada para dormir. E nem para nada. Não matou ninguém, tá tudo certo, não né, matei amiga? ninguém, entendeu? Não, que a gente ouve muito Mas falar, já passei né? coisas muito difíceis que talvez, né, fosse pré-indicado uma indicação, uma medicação. Mas eu nunca, assim, funciono muito bem em tudo. Mas eu comecei a sentir um pouco de queda de cabelo. Eu tenho muito cabelo, mas eu comecei a sentir uma queda maior e uma irritabilidade, o sono. E aí ele ajusta, né, no chipzinho que é colocado aqui, para a parte tanto muscular, de estética, celulite, essas coisas, e também para a parte Ele é hormonal. personalizado, ele ajuste para você. Ele é feito para você. O que você isso. precisa? Você fez um exame. Você faz o exame. Você foi no médico. Só você- para quem está em casa para entender. Isso, gente, é só com o exame. Não dá, porque ele é subcutâneo também. Não dá para você chegar ali e injetar Aí nada. você foi no seu médico, você fez uma bateria de exame. Exatamente. Você faz os exames, aí dá lá o que está alto, o que está baixo. Enfim, as coisas que precisam serem ajustadas. A gente ouve muito falar, né, desse chip da beleza. O chip da beleza, ele é a gestrinona, tá? Quando a gente fala de hormônio, a gestrinona pode ser colocada, quando a gente fala chip, na verdade a gente tem maneiras de fazer reposição. Reposição a gente pode fazer via transdérmica, que é com creme, a gente pode fazer por spray, a gente pode fazer por comprimido, a gente pode fazer injetável ou pode fazer subcutâneo, que são o que a gente chama de pellets, tá? Então aí a gente pode repor com estradiol, progesterona, muitas vezes tem pacientes que põem o próprio Mirena, DIU, né, com progesterona, então fazer toda essa parte de proteção do útero, mas o nome, o chip da beleza, quando a gente fala, é a gestrinona, né, que pode ser utilizada de outras maneiras. A gestrinona, ela tem um esteroide, né, também, ela em doses regulares, ela tem algumas indicações hoje que a gente pode colocar, por exemplo, mulheres com endometriose, melhora bastante o quadro de endometriose na mulher. Tem mulheres que usam a gestrinona, inclusive como método contraceptivo, não é o mais eficaz, né? Ela não garante, a mulher para de menstruar dependendo da dose que vai usar. Ai, meu Deus, fiquei com medo agora desse risco. Cuidado, você vai ter o quarto filho, hein? Pelo amor de Deus, não dá. Pelo amor de Deus, eu já tenho que preparar para ser avó. Você não toma anticoncepcional? Não, e eu também realmente eu não menstruo, né? Mas o que acontece? Quando eu comecei, foi por conta do chip da beleza. E eu utilizo também, que nem ela também, aqui no Bumbum. Só que não é só ele, né? Então eu faço um complemento, que foi o que o doutor falou. Né? Mas quando eu comecei para isso, como anticoncepcional, para cuidar da TPM. Aí eu retirei todos para poder engravidar da Yarin. Então eu retirei todos, aí 1 ano e meio depois consegui engravidar da Yarin, né? Aí deu um mês que a Yarin nasceu, eu já estava lá de novo e já coloquei tudo de volta. Porque não mais, agora tem que preparar para ser vovó gostosa, né? Já deu, já. Mas o importante é sempre falar assim, quando a mulher está nessa fase de perimenopausa, o principal hormônio é o estradiol. Eu Segundo uso. colocado, é a progesterona, se a mulher tem útero. Se a mulher não tem útero, a gente não precisa fazer perguntar o que eu não uso, né, doutor? Porque eu uso tudo, né? Gente. E aí, Ô, doutor, os outros mas aí eu fico pensando aqui, uma pergunta, uma dúvida minha. Quando coloca muito essas coisas, assim, o corpo da gente produz, né? Por exemplo, testosterona, você até produz fazendo esporte, né? Assim. Quando você coloca. Vai caindo, Dani. Vai caindo? Vai. Porque eu vejo muita jovem, gente com 20 anos, sei lá, 30 anos. Eu tenho 43 anos. Vou por mim aqui, tá? Eu faço meus exames e eu, tipo assim, tão normais, assim. Eu vejo, assim, muita gente nova, com 20 anos. Faz até botox com 20 anos. Coloca hormônio. Ah, não, minha testo tá baixa. Mas como assim baixa com 20 anos, assim? E se você coloca, eu já vi falar, que você deixa de produzir. Seu organismo começa a ficar preguiçoso, porque começa a não produzir, porque você coloca,
Aí você coloca, e aí o negócio, não, você tá colocando, eu não vou fazer nada, deixa colocar, sei lá, uma coisa assim. Mas exatamente isso. Vamos pensar que nem uma fábrica. Nosso cérebro produz uns hormônios que estimulam a produção dos hormônios lá embaixo. Se você coloca alguma coisa de fora, essa produção aumenta. Seu cérebro olha e fala, tem muito. O que ele vai fazer? Vou parar de produzir porque já tem bastante. E aí você continua. E é isso que bloqueia, que a gente chama de bloqueio, né? Então você bloqueia a produção porque você está colocando de fora, né? Então, normalmente, essa regulação ela é feita automática. Se você não está tomando nada, aumentou a produção embaixo, o cérebro diminui. Diminuiu aqui, o cérebro aumenta. Eles vão se regulando. Se você coloca alguma coisa de fora 100% do tempo, a tendência é que você bloqueie. E é por isso que, logo no começo, eu falei, a gente precisa entender desde o início, porque a gente pode também prevenir, a gente pode mexer na dose, a gente pode também, muitas vezes você aumenta tanto a produção que você não tem o que fazer, você desvia para outras coisas que dá mais efeito colateral ainda, então você pode piorar a qualidade da pele da mulher, você pode piorar, dar mais acne, você pode ter uma série de complicações pelo excesso. Só que você vê, eu não sei, eu ia até te perguntar. Não é uma mania um pouco de brasileiro de falar assim, o que você está tomando? Você está tomando? Vou tomar também. Nossa, e as pessoas tomam. Ela tá linda, Nossa, tá legal. mais, O que você passou, hein, no seu rosto? O que você passou, não sei o quê? As pessoas vai se aqui passando, são muito se consultando, assim. E né? vai passando uma coisa. O que você Não, passou? não é nem isso. Jura, você tomou um já? Vou tomar essa injeção. Onde que Eu compra? já tive Que paciente loucura, que né? pegou a testosterona do marido para resolver passar porque achou que estava indo bem e passou a dele. A mulher pegou a testo do marido? E aí começou, a gente chama de androgenizar. Então ela começou a ter aumento de pelo, começou engrossamento de voz, aumento... Então, assim, gente, não acredito. Sim, porque ela achava que era só um creminho. Que ela tá Só passando. um creminho? É só um creminho. Então, E a gente tem que aí, tomar ela ficou muito desesperada, cuidado. começou a ficar, oi aí, mano, tudo bem? Exatamente. Aí chega lá, a gente tem que explicar, pedir os exames. E aí também, nessas horas... Não, e se muda a voz, depois não muda, volta de novo, né? A gente até consegue, mas tem que explicar também, não pode parar de uma vez. É muito complicado porque da mesma maneira que ela tá usando um monte, eu não posso parar porque de repente para, até o cérebro voltar demora. Então a gente precisa regular. Então, um trabalho de 3 meses, 6 meses, de fazendo reposições, Gente, de paciente que maluca, que doidinha, gente. Olha, você imagina, começar a tomar o remédio do marido? Bom, mais uma pergunta. Quem sofre de enxaqueca pode fazer reposição hormonal? Olha, pergunta muito interessante. Quem tem dor de cabeça aqui? Tem? Eu não tenho mais. Não tem mais, Fabiola? Não, porque a primeira vez que eu coloquei o chip da beleza foi por conta da TPM. Da dor de cabeça. Eu utilizei como anticoncepcional pra cuidar da minha TPM. E aí foi quando eu comecei a controlar realmente meus hormônios, porque eu tinha muita irritabilidade e enxaqueca. Beni, você tem dor de cabeça? Então, a terapia hormonal, ela traz, às vezes, em determinados períodos, dor de cabeça, enjoo, você fica um pouco irritada, você fica, às vezes, ali meio estressada, porque é como se você tivesse... De TPM mesmo. O mês inteiro. Uau. Tá entendendo? Porque a gente que toma hormônio, a gente toma hormônio o mês inteiro, o mês todo. Então é como se você tivesse ali o mês inteiro. Então dor de cabeça é um dos sintomas ali que você sente. Mas como eu já faço há muitos anos, então eu não sinto... não é uma dor de cabeça constante, mas de vez em quando, né, quando a gente deixaria desejar um pouquinho na alimentação, quando a gente deixaria de desejar um pouquinho no exercício físico, em coisas que o organismo já está acostumado, aí dá uma dor de cabeça, parece uma ressacazinha. Sim. Renan, você Não, acredita que... enxaqueca. Minha mulher tem bastante, cara. Ela tem 34 anos. Você acha que é interessante ela procurar uma reposição ou procurar saber? Na verdade, é assim, a pergunta seria assim, se enxaqueca contraindica. Enxaqueca não contraindica você ter. Se a pessoa tem a doença, enxaqueca já diagnosticada, não contraindica. O que pode acontecer na reposição, quando tem uma indicação, realmente assim, você pode ter efeitos colaterais. Então, quando eu vou começar a fazer uma reposição no meu paciente, o que eu sempre oriento, eu falo que tudo que pode acontecer, então deixa bem claro o que pode acontecer. E eu sempre começo com doses mais baixas e a gente vai modulando essas doses aos poucos para até chegar onde o paciente tem um conforto, tem um bem-estar sem ter tantos efeitos colaterais. Tá? Então, assim, você fazer uma reposição, aumentar a irritabilidade, aumenta um pouco o nível de estresse, pode acontecer? Pode. Agora, quem tem enxaqueca não pode fazer reposição hormonal? Não contraindica a enxaqueca, tá? Mas uma coisa pode
pode estar atrelada a outra, pela reposição pode dar um pouco mais de estabilidade, mas se você tem pode enxaqueca... piorar, então. Pode, mas se você tem e está controlado, em tese não tem problema você fazer. Ai, doutor André, volta aqui novamente com a gente. Volto, Tem mais claro. dúvidas, mas acabou nosso tempo aqui, infelizmente. É um assunto gigante, eu volto com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Adorei a sua presença aqui, viu? Obrigado, eu adorei estar por aqui falando com vocês todos. Assim que vocês quiserem, estou de volta. Obrigada, Denise. Adoro quando você vem Eu também. também, viu? adoro Obrigada. você. Estava morrendo de saudade. Realmente, o que ele falou tá endossado. Tá lindo o cenário, parabéns. Obrigada. Você merece. Tá maravilhosa como você. Maravilhosa. Amém, amém. Obrigada. Renan, obrigada, Obrigado, Renan. Dani. Obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui sempre. Beni, obrigada, viu? Primeira vez aqui com a gente. Volta mais vezes aqui com a gente. A gente aprendeu bastante com você aqui. Você deu várias dicas, trouxe pra gente várias novidades aqui do SUS, né? Orientou a gente bastante aqui também. Com certeza, só chamar que eu venho. Tá bom. Fabiola, maravilhosa. Obrigada, Amiga, lindona. muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estou aqui. Obrigada a todos. E a você de casa, preste atenção. Se for fazer a reposição hormonal, busque uma ajuda de uma equipe médica para fazer tudo direitinho. É isso aí, E aí, se verdade. você quer ficar mais gostosa, faça a sua parte, né, amiga? Verdade, arrasou. Gente, lembrando que toda segunda-feira a gente tá aqui na telinha da Rede TV, 10h45 da noite. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Um beijo enorme no seu coração e até a semana que vem. Obrigada, Brasil. Valeu. Beijo.